Capítulo 4. O trabalho no planeta feliz. Conterrâneo. Inspire profundamente e concentremo-nos a fim de vislumbrarmos o trabalho em um orbe feliz. Um planeta assim estrutura-se de maneira a favorecer o desenvolvimento dos níveis de desapego cada vez mais abrangentes de seus habitantes. Por tal motivo, em sua organização social não existe o dinheiro, por ser um simples reflexo da concepção de posse. E uma das consequências disso, no que tange ao trabalho, consiste no seguinte: os indivíduos não trabalham para oferir dinheiro. Em outras palavras, em uma sociedade feliz, o cidadão não almeja o salário monetário proveniente de um emprego para garantir-lhe a sobrevivência, mas sim ele labuta no que se sente propenso e feliz de realizar. Inicialmente, parece-lhe estranho pensar em uma sociedade organizada de maneira que cada integrante labore na tarefa que aprecie. Uma sociedade feliz se estrutura dessa maneira a fim de aproveitar as predisposições e habilidades individuais. As criaturas buscam atividades em sintonia com suas afinidades, o que favorece a realização do trabalho com amor e eficiência. Uma sociedade feliz é capaz de viabilizar o desenvolvimento das potencialidades de cada ser humano e auxiliá-lo a se realizar como tal. Nesse sentido, o sistema estrutura-se de forma a possibilitar as condições necessárias de trabalho, de modo que a sociedade se ergue em bases de trabalho saudável. Assim, o alimento é preparado por cidadãos apreciadores de tal labor. O mesmo com relação às roupas confeccionadas, aos veículos construídos, às casas erigidas, à tecnologia desenvolvida e etc. Paulatinamente aprofundar-nos-emos nessas reflexões por meio de diversos ângulos, e no percurso procuremos pensar sem concluir inalteravelmente as nossas concepções, pois buscar enxergar a essência das relações sociais ocorre por uma visualização progressiva. Prossigamos então com outras questões. Em um planeta feliz, a sociedade se conforma como um organismo vivo. Por exemplo, num organismo vivente coexiste uma colossal quantidade de células, contudo, cada uma caracteriza-se por peculiaridades próprias para desempenhar suas funções e, mesmo com a diversidade existente, há a formação de um corpo único. O mesmo acontece em um planeta feliz, com relação aos cidadãos, suas funções sociais e a unidade social. Um organismo vivo encontra-se em constante dinamismo. Se houver estagnação em algum ponto, implicará desajuste orgânico e, posteriormente, doença. Isso porque, em um organismo, todas as partes se conectam por uma interdependência. Tais aspectos ocorrem semelhantemente no âmbito social. Na sociedade feliz, os cidadãos, por já terem adquirido essa consciência, refletem, aprendem e se inspiram no funcionamento de um saudável organismo vivo para renovar condutas e leis. As próprias estruturas sociais em um planeta feliz exprimem os estudos conjuntos sobre tais temas. Os habitantes estudam o complexo organismo humano, por exemplo, com vistas a perceber padrões orgânicos, a fim de propor possíveis adaptações nos fundamentos sociais. Nesse sentido, no corpo humano, cada particularidade, como sangue, neurônios, coração, reprodução celular, pulmões, hormônios, contração muscular, etc., podem ser objeto de reflexão sistêmica com o intuito de exequíveis propostas para o sistema social. Conterrâneo. Como o exercício reflita sobre os padrões funcionais da circulação sanguínea em um ser vivo e em seguida ensaie reconhecer ou mesmo incluir esses padrões na sociedade.
pense na importância da circulação para transportar nutrientes, oxigênio, outros gases nos glóbulos brancos responsáveis pela defesa, nas plaquetas responsáveis pela coagulação, etc. Em uma sociedade, seriam possíveis estruturas com semelhantes padrões orgânicos? A mesma análise sistêmica pode ser estendida à célula. Como ela opera para manter-se harmônica? Como poderíamos empregar tais aspectos no dinamismo social? Conterrâneo. Perceba que não consiste em simples transposição, mas entendimento do complexo padrão funcional para, de acordo com as características peculiares do sistema social, incluí-las de forma sistêmica. No que se refere à sociedade, ainda temos muito a aprender com os organismos vivos, o modo como a natureza, em um longo período de tempo, formou organismos harmônicos deve ser encarado com respeito e seriedade. A natureza atua com o intuito de empregar o mínimo de energia para o máximo de aproveitamento. Esse é um dos motivos da importância de coletivamente buscarmos assimilar os padrões orgânicos e, quando viável, transmutá-los aos níveis sociais. Expusemos esses aspectos de uma sociedade em um corpo único, com o intuito de fomentar reflexões, porém, no transcorrer do texto, nos aprofundaremos em tais questões. Examinemos outros aspectos do trabalho em um planeta feliz. Refletimos anteriormente que em uma sociedade orgânica saudável, as tarefas desempenhadas pelos habitantes na estrutura social são escolhidas por vontade espontânea de cada ser. Por ser uma escolha voluntária, nenhuma função social permanecerá fixa para o cidadão, pois à medida que ele amadurecer, devido à própria vivência na coletividade, o cidadão busca funções sociais em sintonia com as suas aspirações. O sistema social proporciona o apoio necessário a esses deslocamentos. Tal aspecto mais adiante será refletido com mais profundidade ao investigarmos a estrutura da universidade. Vimos que o habitante segue por tarefas sociais de acordo com os seus anseios e, por isso, elas não são fixas para o indivíduo. Entretanto, ocorre também que as próprias tarefas se encontram em contínua metamorfose, pois, em um planeta feliz, a estrutura social se encontra em um incessante dinamismo, o que consequentemente repercute nas atividades. Isso acontece porque à medida que o indivíduo cresce em uma vida desapegada, entre parênteses, não posse, ele concomitantemente se desapega do modo como realiza o trabalho, abrindo possibilidades para rever e aprimorar sua atividade. Tal aspecto é ampliado, pois os indivíduos de seu entorno também se esforçam nesse sentido. Assim, todos juntos, no cultivo progressivo do desapego, pensam constantemente em formas de esmerar a atividade local, o que acarreta maior integração com as outras atividades e ocasiona uma conformação de sociedade mais orgânica. Que bonito! Por esse motivo, a coletividade em tal ambiente social já encara com normalidade o incessante vir a ser do sistema. Em um planeta feliz, ninguém coage na escolha do ofício de um cidadão, pois na sociedade em que os habitantes sinceramente anseiam pelo desapego, não se ambiciona riqueza, vanglória ou retribuição de qualquer espécie pelo trabalho. Por tal razão, os habitantes buscam as suas atividades com pureza de intenção e aspiram por um labor que realmente os felicite. Assim, o trabalho se traduz em alavanca para a harmonia do indivíduo e da sociedade. Dessa maneira, ninguém em uma sociedade orgânica saudável constrange outra pessoa na escolha da atividade trabalhista, nem pai, nem cônjuge, absolutamente ninguém.
Tal postura é natural e óbvia nesta coletividade, em vista dos cidadãos já terem absorvido os aspectos essenciais da vivência em uma sociedade de corpo único. Num planeta feliz, a inclusão no sistema social é para todos, independentemente de suas características, de maneira a lhes possibilitar trabalho e condições necessárias para cada habitante empreender uma busca por sua realização humana plena. Em uma sociedade feliz, por exemplo, os idosos, os portadores de necessidades especiais e qualquer outro ser humano estão inseridos no organismo social de modo a contribuir para a coletividade de acordo com suas peculiaridades. Investiguemos neste momento a carga horária de trabalho do cidadão num planeta feliz. Isso porque, em uma sociedade sem alicerces na posse, os habitantes trabalham menos tempo e as realizações sociais conjuntas são colossalmente superiores. Oh, ficou impressionado? Será mesmo? Iniciemos as reflexões sobre este tema, rememorando que num corpo social sadio, o indivíduo desempenha a função social de acordo com a sua afinidade. E por ser uma escolha espontânea, ocorre envolvimento e amor, o que já propicia o aumento da eficiência do ofício. Já percebeu que quando uma pessoa ama o seu labor, ela naturalmente pensa em assuntos correlacionados a ele? O trabalho dessa forma rende e evolui. Se o cidadão se sente ajustado na sua atividade, existe maior motivação, acompanhada de reflexões e estudos, o que repercute num aprimoramento incessante dos modos de efetuar o trabalho, acarretando ampliação da eficiência e melhor direcionamento das realizações da função social. Esses aspectos já favorecem um maior aproveitamento da sociedade orgânica saudável em relação à sociedade atual. Acrescente-se ainda que o indivíduo não se encontra sozinho em sua atividade, mas congregado a outros com afinidades similares. Isso torna o trabalho ainda mais produtivo e maravilhoso. Imagine os efeitos da labuta. Em um planeta feliz em cada área social, os componentes se familiarizam a buscar compreender as situações como simplesmente são, entre parênteses, progressiva imparcialidade. E assim, os cidadãos, desapegando-se de concepções mentais fixas, pensam e repensam coletivamente em formas de harmonizar condutas com o fato, de modo que o trabalho segue por um caminho de maior economia, de esforços e melhores resultados. Dessa maneira, todos os departamentos da sociedade são constantemente reestruturados, pois seus componentes, devido às incessantes reflexões quanto aos fundamentos de suas condutas, não estagnam seus conceitos como concluídos e inalteráveis. Os obstáculos são transpostos de forma conjunta, e o progresso em cada área social estabelece-se, torna-se cada vez mais eficiente e harmoniosamente ajustado a outras áreas, formando assim um saudável corpo único social. Outro aspecto que favorece o ininterrupto aumento da eficiência de uma sociedade empenhada na não posse deve-se a cada porção do organismo social funcionar de forma saudável, disponibilizando os frutos de seus trabalhos de uma forma apropriada à coletividade. Cada parcela realiza o quinhão que lhe compete e assim viabiliza as condições necessárias para o trabalho em outra área social. Acontece como em um organismo vivo sadio. Se um componente da sociedade se sente integrado ao corpo único social, ele busca com todo amor cumprir as suas funções, entre parênteses, escolhidas voluntariamente, e disponibiliza as suas realizações com absoluta confiança de que essas serão encaminhadas às áreas pertinentes,
onde outros habitantes as utilizarão sensatamente para o bem coletivo. Os motivos que possibilitam um amplo desempenho de uma sociedade orgânica saudável não se esgotam por aqui. Analisemos outros. Num planeta feliz, todos se dedicam em labores realmente úteis para a sociedade. Anteriormente, verificamos a quantidade impressionante de trabalhadores em nossa sociedade atual, que desempenham ofícios somente criados devido à existência do dinheiro. Isso acontece, pois, ao se erigir uma sociedade alicerçada em bases ilusórias, criam-se também formas de trabalho ilusórias no que tange às necessidades essenciais da coletividade. Imagine se cada cidadão do planeta, com suas potencialidades, estiver na atividade que ama, e esta for realmente direcionada às necessidades da sociedade. Tente imaginar que potência impressionante em benefício da própria humanidade. Por essas razões, com relação à sociedade presente, em um planeta feliz, o cidadão trabalha menos tempo, porém com um desempenho coletivo muito maior. Isso acarreta uma jornada de trabalho semanal menor para cada indivíduo, talvez algumas horas semanais. Dessa maneira, sobra mais tempo para questões igualmente importantes, como o convívio familiar, o lazer, o aprimoramento na universidade. Entre parênteses, veremos adiante que em um planeta sem necessidade de dinheiro, a universidade representa o esqueleto da própria estrutura social trabalhista. Consequentemente, o crescimento humano será mais próspero e digno. Numa sociedade em que se almeja a não posse, não há conchavos particulares, pois todo o avanço se dá em conjunto, em cooperação. Todos os pesquisadores afins do planeta trabalham de maneira a somarem esforços como uma grande equipe, como um grande organismo sadio, traçando assim novos caminhos, sempre repensando, sem nunca se apegarem a ideias e hábitos já adquiridos. As atividades laborativas, tais como são conhecidas na sociedade presente, sofrem uma reestruturação ao se ajustar ao sistema de um planeta feliz. Em uma sociedade onde se aspira sinceramente à não posse, são desnecessários os atuais empregos criados devido ao dinheiro, incluindo aqueles gerados simplesmente para reverter os problemas advindos desse modo de vida. Não haverá empregos no comércio, nos bancos, em firmas de vigilância, na bolsa de valores, etc. Em um planeta desprovido de relações monetárias, as máquinas executam diversas tarefas, inclusive muitas que, em nossa sociedade de posse, ainda são executadas por cidadãos. Entretanto, em uma sociedade feliz, não há problemas sociais decorrentes dessa mudança do tipo de mão de obra. Pelo contrário, os seres humanos trabalham em atividades que somente eles mesmos podem realizar. Situar humanos labutando em atividades somente próprias de humanos consiste na conformação de uma sociedade orgânica na qual cada ser localiza-se na atividade adequada. Dessa maneira, dispor de um indivíduo para efetuar um trabalho que uma máquina executaria em menor tempo e com mais qualidade não consiste em aproveitá-lo com as características que somente ele possui. Esse é um dos motivos pelos quais os empregos de nossa atual sociedade são reformulados e vários são extintos em uma sociedade feliz. Analisemos por outro ponto de vista a modificação das formas de trabalho. Como já refletimos anteriormente, cada porção de um organismo social sadio nunca se estagna, pois se encontra sempre em reestruturação, tal como acontece em um organismo vivo. Por essa razão, as atividades sociais permanecem em incessante dinamismo, de maneira que os trabalhos de um planeta feliz pouco se assemelham aos que presentemente conhecemos. Em outras palavras, os cidadãos, por não se apegarem
aos modos de fazer, modificam as suas atividades incessantemente, a fim de se ajustarem aos novos valores sociais assimilados. De modo mais amplo, a modificação nos fundamentos de uma sociedade repercute também em uma modificação na estrutura social neles firmado, inclusive a forma dos ofícios, a fim de se ajustar às tais mudanças. Diversos produtos da sociedade presente, entre os quais os artefatos tecnológicos são produzidos em quantidades diferentes em uma sociedade feliz. Por exemplo, na sociedade atual, as indústrias produtoras de máquinas de lavar roupa desejam que cada lar adquira uma máquina e que, de preferência, a troque periodicamente por uma nova. Examinemos o outro lado desse tema. Um planeta feliz, por conta de sua conformação orgânica, dispõe de uma organização de trabalho em que as tarefas, no seu todo, são encaradas como responsabilidade da sociedade, inclusive as tarefas caseiras, como a limpeza das roupas. Por essa razão, existem os centros de limpeza tecnologicamente desenvolvidos, visando uma ampla e eficiente lavagem de roupas, e isso juntamente com um sistema de recolhimento e distribuição das peças em cada casa. Desse modo, não há necessidade de se construir centenas de milhares de máquinas de lavar roupa, a fim de prover cada casa com tal equipamento. Essa conduta é de bom senso em uma sociedade onde se procura não desperdiçar nenhuma energia, a fim de empregá-la do melhor modo possível em benefício comum. E esse tipo de organização social acarreta inclusive em mudanças nas tarefas do lar. Na sociedade de corpo único saudável, não existe uma pessoa responsável pela lavagem das roupas no lar. E tal panorama se estende a outras tarefas caseiras, de forma a possibilitar que todos os cidadãos realmente se dediquem às atividades que aspiram. A mudança de algum princípio que norteia uma sociedade, por exemplo, o princípio de posse para o de não posse, causa uma reformulação nas estruturas sociais influenciadas pelo princípio anterior. O próprio caminhar rumo a um planeta feliz nos clareará novos vislumbres quanto a uma vida venturosa e assim coletivamente adentraremos em considerações mais sutis, contudo não concluídas, e unidos as repensaremos e reformularemos seus aspectos gradativamente e sempre.